que creio na Bíblia Sagrada? Eu queria convidá-los a abrirem comigo a Bíblia que vocês têm em mãos, num texto que é muito conhecido. 2 Timóteo 3:16. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A primeira parte que me chama a atenção: toda a Escritura é inspirada por Deus. No original grego tem a palavra theospineutos, significa Deus soprou, insuflou a Bíblia nas pessoas. Se a Bíblia é inspirada por Deus, como ela mesma afirma, a pergunta é: por quê? Por que eu posso tomar esse livro e ter a certeza de que realmente ele é um livro consagrado? O que faz da Bíblia um livro sui generis, um livro diferente? Eu poderia começar nesta manhã aqui dizendo muitas coisas para vocês. Por exemplo, apenas à guisa de ilustração, eu poderia dizer: a Bíblia é um livro diferente, sui generis. Por quê? Ele é o livro mais lido e traduzido do mundo inteiro. São atualmente, pelo menos nos últimos dados que nós temos, porque esses dados são atualizáveis, já existe a Bíblia traduzida no todo ou em parte em 2.565 diferentes línguas e dialetos ao redor do mundo. A Bíblia no todo ou em parte já está traduzida em mais de 2.500 línguas e dialetos. E se você perguntar quantos exemplares da Bíblia já foram vendidos, pegue qualquer livro clássico aí da humanidade e você não vai chegar nem perto do volume bíblico. Segundo um cálculo feito de 1816 para cá, com as sociedades bíblicas, Sociedade Bíblica Britânica, Brasileira, Portuguesa, etc., com as sociedades bíblicas de 1816 para cá, já contaram mais de 6 bilhões de exemplares da Bíblia que foram publicados e vendidos. 6 bilhões. Mas você tem que excluir deste número aí as Bíblias clandestinas, como por exemplo na época da cortina de ferro da União Soviética, muitas Bíblias foram copiadas à mão e mandadas para lá. Existe um livro chamado A Revanche de Deus, que conta justamente como Bíblias estiveram durante todo o período do comunismo sendo distribuídas na União Soviética, mesmo de maneira ilegal, de maneira clandestina. A Bíblia estava ali, e esses não estão contados aqui. Outro detalhe: o último livro da Bíblia, o Evangelho de João, terminou de ser escrito no 2º século depois de Cristo. De lá até 1816, nós não temos como fazer essa conta. Então, só de 1816 para cá, 6 bilhões de exemplares vendidos. Só para você ter uma noção do que isso significa, o segundo livro da história mais bem distribuído, sabe qual foi? O Livro Vermelho de Mao Tse Tung. Porque na época da China comunista, a China ainda é, mas agora é um comunismo mais socialista, o capitalismo está entrando ali, mas na época realmente da China vermelha, de Mao Tse Tung, que fez a Revolução Cultural, ele obrigou que cada chinês tivesse um livro vermelho. Então, obviamente, com a população 1 bilhão de habitantes, já passou de 1 bilhão agora, 1 bilhão e tanto, na época, então vários livros vermelhos foram publicados e colocados à força na mão do povo. Então, realmente, o livro com maior tiragem depois da Bíblia é o Livro Vermelho de Mao Tse Tung, mas que não chegou nem perto de 1 bilhão de exemplares. Talvez chegou a uns 800 milhões, 900 milhões, não chegou perto de 1 bilhão de exemplares. E a Bíblia, 6 bilhões. Ela é o primeiro livro a ser impresso no Ocidente, quando Johann Gutenberg criou a imprensa. Sabe como é que Gutenberg inventou a imprensa? Ele estava com um filhinho brincando uma vez numa árvore e o menino pulou ao colo dele, o guri, o garoto, como se fala aqui? O miúdo, lembrei agora. O miúdo pulou ao colo dele e deixou cair no chão uns bloquinhos de madeira com letra vazada. E o bloquinho caiu na terra e deixou impresso. Aquilo ali deu um insight para Gutenberg inventar a imprensa. E o primeiro livro que ele publicou foi a Bíblia Sagrada. Eu também poderia dizer que a Bíblia é estimada por intelectuais, por várias pessoas de renome da história. Mas tudo isso que eu falei aqui não é a razão por que eu vou apresentar a minha crença na Bíblia. Eu não creio na Bíblia porque é o livro mais vendido, não creio na Bíblia porque é o primeiro livro a ser impresso, não. Na verdade, o que me faz crer na Bíblia é justamente o escândalo que ela possui.
Ontem eu fiz menção rapidamente disso lá na Universidade de Aveiro, anteontem, melhor dizendo, de uma frase de Bernard Shaw. Bernard Shaw, você sabe, um grande escritor da língua inglesa, famosíssimo, ateu, convicto, um gênio. Vejam o que ele escreveu. A Bíblia é o livro mais perigoso da terra. Mantenha-o trancado e jogue a chave fora. Mantenha-o longe do alcance de seus filhos. E vocês vão talvez se surpreender com uma declaração pública. Eu concordo com Bernard Shaw. Ele é ateu, já faleceu, morreu em 1950, se não me engano. Ateu, eu concordo com ele. Mas vem cá, eu pensei que você era da igreja, que você acreditava na Bíblia, está concordando com o ateu? Sim, estou concordando com ele. A Bíblia, de fato, é um livro perigoso, e nesta manhã eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, e para todos que estão nos assistindo em casa, você que está no auditório aqui, preste atenção nesse livro aqui. E nunca mais esqueça o que eu vou dizer para você. Eu sei que essa é a câmera que está fechada, então eu estou falando bem para você que está me ouvindo em qualquer parte. Não sei se isso vai ficar na internet, se você talvez ouvir esta mensagem no momento em que ela não está sendo ao vivo, ou você que está aqui, preste atenção. Esse livro realmente é o livro mais perigoso. Por quê? Se esse livro aqui for verdadeiro, aquele que não o segue é um tolo, é um idiota. Se esse livro for falso, aquele que não denuncia é um covarde, é um hipócrita. Eu não tenho como ficar neutro em relação a esse livro. Ou eu vou amá-lo, ou eu vou odiá-lo. Não há neutralidade. Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer para vocês. A sociedade ocidental está baseada parcialmente ou totalmente, tem a sua cultura baseada na Bíblia Sagrada. Eu posso passar a minha vida neutra em relação a várias outras coisas, menos em relação à Bíblia. Eu sei que aqui há 2 arqueólogos, então a pergunta não vai valer para vocês, para os demais. Quantos aqui já ouviram falar no épico do Gilgamesh? Deixe-me ver. Pode levantar a mão, sem medo. Só os arqueólogos que não valem, que aí é perguntar para médicos sobre saúde. Quantos? 1, 2, 3. 3 pessoas. Eu estou num congresso de universitários. Mas fiquem tranquilos, vocês não são ignorantes e nem precisam conhecer sobre o épico do Gilgamesh. Tá certo? Só 3 conhecem num congresso universitário. E se o épico do Gilgamesh for verdadeiro ou falso, não faz diferença. A sua vida não faz diferença se você conhece ou não o épico do Gilgamesh. O Gilgamesh é um épico sumeriano que conta uma saga de um homem que venceu o dilúvio e ao mesmo tempo também fala um pouco sobre a criação do universo na versão dos sumerianos. Foi escrito antes da Bíblia. É um poema sumeriano sobre o dilúvio e sobre a criação. Só que você pode ficar neutro em relação ao Gilgamesh, pode até se dar ao luxo de não conhecê-lo, mas você não pode ficar neutro em relação ao Gênesis. Se o épico do Gilgamesh for falso, a minha vida não muda nada. Mas se o Gênesis for falso, a minha vida muda e muito. Olha outro exemplo que eu vou dar. Eu sou formado em filosofia também. Se hoje eu descobrisse, mesmo com a minha formação em filosofia, que Sócrates não tomou cicuta, ou que Sócrates nem existiu, a minha vida não vai mudar. Eu acho que nem a de vocês. Se hoje algum historiador descobrisse, para longe de qualquer questionamento, que Sócrates foi um personagem inventado, criado pelos gregos, vai fazer alguma diferença para o mundo ocidental ou oriental? Faz alguma diferença? Não tem problema. As faculdades podem até mudar o estilo, mas ninguém vai ter que rasgar o diploma. Porém, se eu descobrir que Jesus foi uma personagem inventada, aí muda tudo. Sócrates pode até ser fictício, Jesus não. Porque se Sócrates for fictício, não muda a vida. Mas se Jesus foi, muda. Se Sócrates, quando morreu, não tomou cicuta, se aquele período lá do Fédon, o banquete que narra Sócrates, tomando o veneno, né, e falando para Asclépio, olha, para os irmãos de Platão, olha, devemos um galo a Asclépio, por favor, pague-o. Se aquilo ali não aconteceu de verdade, minha vida não muda nada. Mas se Jesus não morreu na cruz do Calvário, se aquilo é um mito, a minha vida muda muito. E deixe-me abrir um parênteses. Se talvez eu estou falando nessa manhã para alguém que não é religioso, ele pode falar, não, desculpe, muda para você que é religioso, para mim que sou ateu não muda nada. Muda sim. Muda também. Por que muda?
Muda porque você tem uma grande parte da história do seu país, se você for português, baseado na história desse Jesus. Foi baseado na história desse Jesus que Pedro Álvares Cabral, inspirado em partes religiosas, foi descobrir o novo mundo. Foi com base nisso que os jesuítas foram catequizar os índios lá no meu país. Foi com base nisto que a família portuguesa se sentou no trono de Portugal. Então até a história de Portugal vai ter que ser rasgada e reescrita. Até a história de Portugal vai ser baseada no mito. O fato de Portugal chamar o Brasil de terra de Vera Cruz também é baseado no mito. Então, mesmo que você não seja um religioso, mesmo que você seja um ateu, se Jesus não existiu e aquela história for apenas uma ficção, até a história de Portugal é afetada. O país de vocês, contudo, foi baseado no mito a vida toda. Colocaram o nome de Vera Cruz baseado no mito. Então, isso também modifica a sua vida. Vocês perceberam o que eu quis dizer? A cultura ocidental é baseada na Bíblia. O que nós vamos fazer com o renascentismo clássico? O que eu vou fazer com as peças de Michelangelo? O Moisés parla, supostamente a lenda diz que ele bateu no joelho lá na igreja de San Pietro e Vincoli, lá na Itália. O que você vai fazer com a estátua da Pietà? O que você vai fazer com as obras de arte de Salvador Dalí? O que você vai fazer com aqueles que estão lá no Museu do Prado? Tudo aquilo ali é baseado no mito. Agora, uma pergunta que eu fiz aqui ontem. Por que Deus se comunica através de um livro? Abra novamente a sua Bíblia comigo. Agora, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus falou através de homens. Eu vejo muitas acusações sendo feitas, como por exemplo, a Bíblia é um livro humano, o livro foi escrito por seres humanos. E é mentira ou é verdade? É verdade, a Bíblia não caiu pronta do céu. E eu fiz uma comparação ontem que eu quero fazer de novo hoje para benefício daqueles que não estavam ontem. O professor Tiago hoje não está virado o seu crachá, né? Eu tenho que achar algum defeito nele então agora, viu? Não sei, quando que a gravata está torta, né? Viu? Vamos supor que o professor Tiago está aqui à minha frente e a gravata dele esteja torta. E eu quero anunciar que a gravata dele está torta. Eu estou à frente dele aqui. Mas imaginem que eu tome a seguinte atitude. Eu vejo a gravata torta do professor Tiago, aí o que eu faço? Eu pego um telemóvel, ligo para o Brasil e falo com a minha esposa assim, meu bem, o professor Tiago está com a gravata torta. Aí a minha esposa liga para alguém que está em Israel, que fala hebraico, para piorar. E essa pessoa que fala em hebraico manda um e-mail para a União em hebraico. E a União então vai buscar alguém que saiba traduzir hebraico para traduzir para o português o e-mail. E depois que traduz para o português, traz para o professor Tiago a mensagem, sua gravata está torta. Não seria uma sandice esse tipo de comportamento? Seria ou não seria? O que é o mais óbvio, pululante? O que é mais lógico eu fazer aqui? Se eu estou de frente dele? Ajudem-me. Falo direto para ele. Imagine, eu tenho que mandar uma mensagem para minha esposa no Brasil, para ela comunicar com alguém em Israel, para essa pessoa escrever em hebraico para piorar, para depois alguém traduzir para o português, para depois falar para ele. É mais fácil falar diretamente. Não parece também uma contradição Deus fazer? Veja, Deus poderia falar comigo diretamente ao meu coração. Eu estou fazendo perguntas racionais, mas Deus, ao invés de falar comigo ao meu coração, Ele manda uma mensagem para um profeta que viveu 2000 anos distante de mim, que fala uma outra língua diferente de mim. Esse profeta teve que escrever em hebraico, depois o grego, o aramaico, são as 3 línguas que a Bíblia foi escrita, e depois que escreveu em aramaico, grego e hebraico, aí alguém traduziu para o português, para depois chegar para mim, para eu ler o que Deus quer. Não era mais fácil Deus falar direto? Por que Deus usou a Bíblia para se comunicar comigo? Por que, eu pergunto a você que está me assistindo através do vídeo, por que Deus usou um caminho tão longo, se Ele poderia ir diretamente ao meu coração? É simples. Deus respeita os padrões cognitivos da humanidade. O que é isso? Vygotsky,
que é um clássico pensador da pedagogia, quem estuda a educação passa por Vygotsky. Vygotsky tem uma frase que me chama muita atenção. Ele disse: o ser humano se constitui como tal em seu meio social. Nós somos assim. E o Criador sabe que nós somos assim. Nós temos que superar aquela sensação antropocêntrica que o universo é Deus e eu. Olha, perante até os meus patrícios que me ouvem, eu não vou poder voltar agora, viu? Vou revelar uma coisa para vocês: Deus não é brasileiro. Apesar da frase tão dita lá no Brasil, Deus não é brasileiro. E o universo não é Deus e eu. O universo sou eu, Deus, você, a minha esposa, meu vizinho, o alemão, o africano, o asiático, o sul-americano, o que já se foi, o que virá. Deus não sou só eu e ele. Existe Deus, ele e as pessoas que estão ao meu redor. Aliás, eu não posso ignorar que há pessoas ao meu redor. E eu não posso ter nenhum contato com a realidade. Contato. Eu ainda estou em dúvida. Os portugueses não me esclareceram se eu vou sair chamando isso aqui de fato e o outro de facto, ou se os dois agora são a mesma coisa, viu? Já me disseram que quando você... Mas aqui no Brasil, contato, agora não podemos falar contato, é contatar. Briguem com os gramáticos e os linguistas aí, viu? Minha área é arqueologia. Mas dizendo a vocês, eu não posso contactar com a realidade senão passando pelo outro. Está complicado, não entendi. Então vou explicar para você. Eu entendo de arqueologia, e tenho já colegas aqui que eu sei que entendem de arqueologia. Mas, se alguém começar a passar mal aqui, com um ataque cardíaco, os meus conhecimentos de arqueologia ajudarão em alguma coisa? Tem algum médico aqui, alguém da área de saúde? Então, enfermeira. Médico ou enfermeira? Enfermeira. Olha, se tiver algum problema de saúde, é melhor procurar você e não a mim. Qual o seu nome? Maria de Jesus. Eu também sou de Jesus. Se tiver um problema de saúde, vá a Maria de Jesus. Ela que entende isso, não sou eu. Porém, se eu tiver um problema legal aqui no país, com todo respeito, Maria de Jesus, não é você que eu quero do meu lado. Eu vou querer quem? Um advogado. Tem algum advogado ou advogada aqui no nosso meio? Você é... Carla. Doutora Carla, ela que vai me ajudar. Então, doutora Carla, se eu precisar comparecer à corte, eu quero que você esteja comigo. E não Maria de Jesus. Porém, se eu tiver um problema de saúde, com todo respeito, eu não quero você comigo, eu quero a ela. E se eu estiver com o meu automóvel na estrada, voltando para Porto, para pegar um voo, e acontecer um problema no motor, com todo respeito, eu não quero nenhum de vocês duas, eu quero um mecânico. E se eu estiver voando e tiver um problema lá, eu quero um piloto. O que eu estou querendo dizer com isso? Por melhor que você seja na sua área, você é bom na sua área, você não é bom em tudo. Eu sempre preciso do outro para ter relação com a... Não tem como fugir disso. Você sempre precisa de alguém para filtrar o conhecimento para você. Você não pode dominar tudo. Por isso que Deus precisou de uma Bíblia para se comunicar comigo, porque o profeta é, de certa forma, o especialista na inspiração. Assim como tem alguns que são especialistas na enfermagem, outros na advocacia, outros na arqueologia, outros na teologia, outros na psicologia, outros no esporte, no deporto. Desporto. Essa é difícil. Desporto. É isso? Desporto. O carioca não teria muita dificuldade, viu? O mineiro tem. No desporto, na TV, enfim. Você precisa sempre de alguém especialista naquilo para filtrar o conhecimento com você. É assim ou não é? Da mesma maneira a Bíblia. O profeta é como se fosse um especialista na mensagem que Deus quer codificar. Então, assim como Deus usa um advogado para me defender, um médico ou enfermeiro para me curar, um mecânico para consertar o meu carro, usa um profeta para falar comigo. Isto não impede, é claro, que Deus dê mensagens ao meu coração. Mas o profeta, ele dá aquela mensagem geral. Olha, dizem que de médico, de louco, todo mundo tem um pouco. Na ausência de uma enfermeira, de repente, com um pouquinho de conhecimento de primeiros socorros, eu posso salvar uma pessoa. Pode acontecer, mas isso não é o ideal. Isso não é o ideal.
Então, da mesma maneira, eu digo para vocês, Deus pode falar ao seu coração, Ele pode dar uma mensagem para você, Ele atende a sua oração, mas em termos doutrinários, o ideal é ouvir o especialista, que é o profeta. Porque cada um é uma cabeça, cada cabeça é uma sentença. Se Deus falasse com todo mundo, cada um interpretar de um jeito diferente, ia virar uma bagunça. A verdade seria diluída. Então, por isso, Deus coloca os seus profetas. Alberto Bandura, esse é um dos maiores teóricos da aprendizagem que tem, ele é da escola, acho que eu coloquei Stanford. Ele falou o seguinte: a criança, quando ela vai interagir com a realidade, esse é chamado processo de modelagem, ela tem que passar pelo adulto. Até quando você é um bebezinho, uma criança, você, para ter um contato com a realidade, você passa pelo adulto. Por que eu não posso passar pelo profeta? Entenderam então por que Deus usou uma Bíblia para se comunicar comigo? O profeta é aquele que dá a certeza que eu não estou equivocado em relação à minha ideia de Deus. Ele é um especialista. Ele é um especialista. Existe uma frase de um teólogo católico, Cardenal, Oscar Cardenal, e ele falou o seguinte: para chegar ao eterno é necessário voltar os olhos para a temporalidade. Para ir a Deus é necessário passar pelos homens. Para penetrar profundamente no mistério, é necessário partilhar a intimidade com o próximo humano. Para nos conhecermos a nós mesmos, temos que passar pelo irmão e deixar que ele passe por nós. Por isso Deus usa a Bíblia. Agora, eu posso até dizer mais. Eu sei que a Bíblia foi escrita por seres humanos. Por que Deus não escolheu anjos? A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Se Deus falasse com sotaque divino, ninguém entenderia. Eu falo português, vocês falam português. Às vezes eu tenho que maneirar o que eu digo aqui, senão vocês não vão entender. É verdade ou não é? Às vezes eu posso falar uma coisa que no Brasil é normal e aqui é calão. Aliás, para os brasileiros que estão me assistindo, calão é palavrão. E palavrão não é uma palavra grande, é calão. Eles estão falando português. Se Deus falasse na língua de Deus, quem iria entendê-lo? Então Deus falou com sotaque humano. E o sotaque humano significa uma linguagem imperfeita, uma linguagem imprecisa. Por isso que a Bíblia não é um livro perfeito. Porque se Deus falasse numa linguagem perfeita, Ele não nos alcançaria. A Bíblia tem uma linguagem imperfeita. Querem exemplos? Na Bíblia tem lá. E muitos ateus pegam isso contra a Bíblia porque não entendem. Olha, o sol parou no céu. Olha que absurdo. A Bíblia não é um livro científico, e não é mesmo. A Bíblia está achando que a Terra é que gira, aliás, que o Sol é que gira em torno da Terra, porque fala que o Sol parou no meio do céu. Que absurdo, você acredita num livro desse? Meu amigo, até o físico, com PhD em Harvard, ele fala que o Sol se põe e o Sol nasce, mesmo sabendo que isso não é uma realidade. Vocês físicos chamam até hoje o átomo o que não é átomo. Os livros de física continuam dando o nome de átomo ao que não é átomo, porque ele é divisível. Agora, por que a física pode chamar o átomo de átomo quando esse é um nome completamente errado e a Bíblia não pode falar que o Sol parou no céu? É apenas uma linguagem humana. Jesus falou uma vez que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Se você consultar um botânico, Jesus estava errado. Existem sementes menores que o grão de mostarda. Mas lembre-se, a Bíblia é Deus falando em sotaque humano. E a linguagem humana, ela é imprecisa. Tão imprecisa que nós, às vezes, falamos coisas que não são verdadeiras. No Brasil, a gente tem o costume de falar assim: todo mundo foi lá em casa à festa. Fala assim também aqui em Portugal? Não, né? No Brasil, fala: todo mundo foi à minha casa. E você pode perguntar: mas cabe todo mundo na casa do brasileiro? Porque aqui em Portugal não cabe. Tá certo? Em compensação, quando vocês chamam o banheiro de casa de banhos, para a gente também é estranho, porque eu não tomo banho lá. Entenderam como é que a linguagem é imprecisa? O sol se põe. Não fala assim o pôr do sol? Mas, na verdade, o sol não se põe, a terra está girando. Então, nós temos uma linguagem imprecisa. E assim a Bíblia foi escrita. Tudo bem, eu entendi. Mas há outros escritos sagrados da humanidade, o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, o Alcorão. Por que a Bíblia é aquele que eu posso considerar o livro sagrado de Deus? De novo, qual a peculiaridade da Bíblia? Eu repito, o absurdo. Existe uma frase atribuída a Tertuliano: quia credo quia absurdum. Creio porque é absurdo. Deixe-me só explicar para você que a palavra absurdum, em latim, ela não tem o significado de ridículo. Absurdum significa algo amazing, extraordinário, formidável.
O Tertuliano dizia, a Bíblia é algo muito estranho, ela quebra os padrões. Paulo, que era um intelectual, admitiu que o que ele estava pregando era a loucura da pregação. Agora eu quero colocar uma coisa para você nessa manhã aqui. Raciocine comigo. Quantos exemplares da Bíblia já foram vendidos desde o século XIX para cá? 6 bilhões. Aqui se fala 1.000 milhões? 6 mil milhões. Como em espanhol. 6 mil milhões de exemplares da Bíblia. Para vender tanto assim, a Bíblia tem que ser um livro muito bem preparado. Concordam comigo? Para virar um best-seller, ou mais do que um best-seller. Mas, olha essa foto lá. Eu preciso de fé para acreditar que o grandão vai vencer a luta? O que vocês acham? Respondam. Qual é a lógica? Você que é intelectual, você que é universitário, você que está aqui, você que está assistindo em casa. Pela lógica racional, pela intelectualidade, quem vai ganhar aquela luta ali? Quem vai ganhar, gente? O grandão, óbvio. O óbvio pululante, é o grandão. Eu não preciso de fé para acreditar que é o grandão que vai bater no pequeno, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se o miúdo der uma surra no grandão, aí a minha mente vai dar um nó. Por mais intelectual que eu seja, eu tenho que entender por que o pequenininho conseguiu bater no grandão. Por quê? E não foi nenhuma trapaça, ele bateu no grandão. Como? Esta é a pergunta que eu faço em relação à Bíblia. Eu vou explicar para vocês. É que se a produção de livros fosse comparada a uma corrida de cavalo, a Bíblia seria o azarão. Seria aquele cavalo que nem sairia lá da largada. E a Bíblia hoje passou na frente de todos os livros. Nenhum livro da humanidade tem 6 mil milhões de exemplares vendidos. Mas só que a Bíblia não foi preparada para isso. Ela é um menininho que bateu no grandão. Eu vou explicar por quê. A Bíblia foi um livro que nasceu para fracassar. E eu vou pedir licença aos crentes que estão me ouvindo, que durante um momento aqui eu vou falar de um termo, de uma forma aparentemente, não realmente, mas aparentemente desdenhosa em relação à Bíblia, mas não estou perdendo o respeito em relação a ela. Eu estou apenas sendo honesto, tá certo? Estou apenas sendo honesto. A Bíblia, repito, os irmãos crentes não se assustem. Tirando agora, analisando apenas do ponto de vista não como um crente, mas como um leitor, a Bíblia é um livro terrível em termos literários. Pobre, linguagem ruim, drama ruim. Vocês estão assustados? Eu vou mostrar isso para vocês. A sobrevivência desse livro é espantosa. Eu sei que vários livros tiveram problemas, mas nenhum teve tantos senões como a Bíblia. Olha o primeiro problema da Bíblia. Vou falar por que é um livro ruim. E lembra, um livro ruim que virou um best-seller de mais de 6 mil milhões de exemplares vendidos. Leonard Ravenhill, que é um pregador americano, ele falou que a Bíblia é um livro inteiramente absoluto, obsoleta. Ou ela é absoluta, ou ela é obsoleta. Primeiro problema com a Bíblia, ela é absoluta. Ela fala assim, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é radical demais. Ego eimi, re rodós, redzoe, realetheia. Eu sou o único, no grego está assim, não tem outro. O único Deus é o de Israel, de mais ninguém. Imagine que eu dissesse agora que o único futebol que presta do Brasil, mais lugar nenhum do mundo, vocês nem me receberiam aqui. O melhor país do mundo é o Brasil, não tem para outro. Vocês nem me receberiam, pois a Bíblia é assim. O melhor Deus, aliás, o melhor não, o único é o daqui. Não tem nem conversa. Não está a ponto de negociar com Baal, é só o meu, não tem nada que aprender com você, eu tenho que te ensinar. É um livro absoluto. E eu sei que, em termos acadêmicos, ser radical é um suicídio intelectual. Nós trabalhamos com verdades provisórias. A ciência trabalha com verdades provisórias e a Bíblia vem com quase dogmas. É isso e acabou. Existe Deus e acabou. Primeiro problema com esse livro. Outro problema. A linguagem é paupérrima. Emily Elizabeth Dickinson é uma grande poetisa americana. Ela viveu em Massachusetts.
E ela dizia que a Bíblia é um livro ridículo. Ela comparava a Bíblia com Shakespeare. E ela era apaixonada por Shakespeare e dizia que depois que Shakespeare foi escrito, nenhum outro livro precisava mais ser montado. Mas quando ela ia comparar com a Bíblia, ela falava: a Bíblia é um volume antigo, escrito por homens desbotados, sugestionados por santos espectros. Ela diz que se a Bíblia fosse escrito mais com a gentileza dos escritos de Orfeu, e não com os sermões condenatórios que ela apresenta, seria um livro mais bem recebido. Tem alguém da área de letras aqui? Vários aqui, né? Reconheçamos. Camões ou a Bíblia? Qual foi mais bem escrito? Não só como portuguesa, mas mesmo como especialista. Camões. Opa, eu fiz alguma coisa que eu não devia aqui. Camões, sem sombra de dúvida. Santo Agostinho admitiu, na sua fase pagã, que uma das dificuldades que ele tinha com a Bíblia é que quando ele lia Cícero era tão bem escrito, tão lindo, a Bíblia era tão feia. Ela foi escrita num grego koiné, um grego pobre, e realmente tem passagens da Bíblia que são muito estranhas, estranhíssimas. Eu desafio os pastores que estão aqui a fazerem um sermão baseado em Ezequiel, as prostitutas Olibá e Olimá. As duas irmãs prostitutas. É uma linguagem tão erótica que é difícil trazer para o púlpito com crianças assistindo. Olha as frases. A porca voltou ao seu próprio vômito. Isso seria censurado. A RTP está aqui, eu nem sei se eles colocariam isso. Não é feio. Olha, a nossa justiça é como trapos de imundícia. No original hebraico é pano sujo de sangue de menstruação. Você tem o grande rei Davi, que tocava harpa, matou Golias, mas também foi um homem que adulterou e mandou matar ainda o marido da mulher que era amante dele. São histórias meio estranhas, admitamos. Aliás, um ateu chamado Thomas Paine falou o seguinte: sempre que lemos as histórias obscenas, as orgias voluptuosas, as execuções cruéis e torturantes, a vingança implacável, com as quais mais da metade da Bíblia está cheia, seria mais coerente invocarmos a palavra de um demônio que a palavra de Deus. É uma história de maldade que tem servido para corromper e brutalizar a humanidade. Em outras palavras, há problemas editoriais. O grego koiné da Bíblia é inferior ao grego clássico. Tem pequenas contradições. Um evangelho fala que Jesus curou 2 cegos, o outro fala que era um cego só. Um fala que, uma parte da Bíblia fala que o sogro de Moisés chamava-se Jetro, outra fala que era Reuel. Uma fala que Deus não se arrepende, outra fala que Deus se arrependeu. Tem contradições editoriais, expressões obscuras, como eu falei, histórias bizarras de incesto. O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia era um livro que era para ter sido abortado no começo. Outro problema, ela tem autores muito diversificados. Não houve reunião de pauta. Quando se trata de puxar um armário, um piano, quanto mais pessoas, melhor. Mas para escrever, quem escreve artigo científico sabe. Escrever a 2 mãos, 3, 4. Quantos autores a Bíblia tem? Mais ou menos 40 autores. 40 autores, aproximadamente, participaram da produção da Bíblia Sagrada. E com um agravante. Eu sei que alguns aqui estão na universidade. Quando você vai escrever um artigo científico, quantas reuniões você tem que ter? E às vezes não sai num consenso. Esses autores nunca tiveram reunião editorial nenhuma. Eu fico pensando se a Bíblia fosse um projeto de livro que eu levasse para uma editora. Eu não sei se alguém da editora Servir aqui, o representante, professor, tem alguém? Não tem, não é? Mas suponhamos que eu chegue à editora Servir. Olha, eu sou brasileiro, sou adventista, quero escrever um livro com vocês. Vou chegar fala uma editora grande aqui de Portugal. A Porto Editora. Chego no editor da Porto Editora e falo: eu tenho uma proposta de um livro para vocês. Ele fala: tá bom. Se ele me atender, ele vai pedir primeiro um boneco do livro, um script, né? um roteiro. Sobre o que é esse livro que você vai escrever, Rodrigo? Esse livro? Bom, ele vai falar bastante sobre alimentação. Então o livro de culinária e nutricionismo? Não é um livro de nutricionismo. Ele vai falar de alimentação, mas ele também vai contar histórias de guerra. Então é um livro sobre atividades bélicas? Não, porque na verdade ele também tem algumas canções e alguns poemas. Então é uma coletânea de poesias? Não, porque na verdade ele conta a história do povo de Israel. Então é um livro de história?
Não, porque na verdade também ele fala de salvação, de perdão, de... então é um livro de teologia. Também não, porque na verdade é um livro de quê? Tá. O assunto eu já vi que é um livro que fala de tudo, né? E quem vai escrever? 40 pessoas. 40 autores? Tá, e você já fez reunião de pauta com os 40? Não. Na verdade, a maioria deles nem se conhecem. Alguns falam só grego, outros falam aramaico, outros falam hebraico, e às vezes há uma diferença de mais de 1000 anos entre um autor e outro. E quem vai fazer o trabalho editorial final disso? Ninguém. Nós só vamos juntar e... Algum editor sensato vai querer publicar um livro desse? O que vocês acham? Vai? Não. Pois a Bíblia acabou sendo impressa. Com todos esses defeitos. E eu, de maneira racional, pergunto primeiro para mim mesmo e para você. Por que um livro com tantos defeitos literários vingou? É como se fosse uma criança acéfala, com problema cardíaco, e o médico fala, essa criança não vai ser nascer morto. E a criança, por alguma razão, nasce, cresce e vira adolescente. Não faz sentido isso. A Bíblia era um feto acéfalo e sem coração, que por alguma razão cresceu, virou adolescente e adulto. Isso aqui não é questão de fé, não é o crente falando, é uma questão racional que eu não tenho explicação. Por que um livro com tantos defeitos foi produzido? Alguém fala, não, é porque as pessoas queriam. Não, mas veja, ele inspirou as pessoas a divulgarem. E se ele fosse será que ele seria um clássico? Interessante, Mark Twain dá uma definição de clássico muito interessante, né? Vocês aqui na Europa estão melhores que a América Latina, vocês dão mais valor aos clássicos do que nós lá. Uma coisa que me ajudou muito nos meus cursos foi ser obrigado a ler vários clássicos. Quando eu citei Shakespeare ontem aqui, eu li Shakespeare. Quando eu citei Dostoiévski, eu li Dostoiévski, mas muitas pessoas não gostam de ler os clássicos. Por isso que Mark Twain ironizou que clássico é uma obra que todos gostariam de ter lido, mas ninguém quer ter o trabalho de ler. Aí o pessoal fica citando Sócrates, Platão, Shakespeare, Aristóteles, mas quantos leram realmente? Se não na língua original, pelo menos numa tradução bem feita. Né? O Goethe, o Fausto de Goethe, quantos leram isso aí? A Bíblia seria um clássico? Não. Por quê? O clássico é uma peça literária que tem um status maior. Tanto é que a palavra classicus, em latim, significa aquilo que está acima do proletariado, algo que pertence à elite. Um clássico é algo importante. Tanto é que Aulus Gellius, um autor latino, ele falou que o clássico é uma obra que não pode ser escrita por um proletário, por uma gente qualquer, por uma ralé. Então ele dizia, clássicos scriptor non proletarius. Um escritor de um clássico não pode ser alguém... Proletário também diz aqui, né? Alguém simplório. Aí eu tenho um problema. Aí o pessoal da área de letras e literatura, ajudem-me. Porque a Bíblia, dentro desse contexto, não se classifica como um clássico, porque quem ajudou a produzi-la foram gente simples. Teve pessoas intelectuais como Paulo, é verdade, mas houve boiadeiro, até analfabeto. Porque muitos escritos da Bíblia não foram escritos direto. Pedro, por exemplo, era quase analfabeto, eu tenho certeza. Pedro deveria ser provavelmente analfabeto. As epístolas de Pedro foram talvez um escriba que escreveu enquanto ele ditava. Ele talvez não teria capacidade de escrever. O Apocalipse, no grego, eu sou professor de grego, o Apocalipse no grego tem tanto erro gramatical, que, olha, não seria aprovado nem para ser uma resenha de um ensino médio. Não foi escrito por clássicos. Então a Bíblia não pode ser um clássico. Mas aí eu pergunto de novo, se ela não tem a característica de um clássico, como é que ela vendeu 6 mil milhões de exemplares? Então ela não é um clássico? Então ela seria o que? Um best-seller? Olha o que um editor, João Scortetti, explicou a respeito do processo de um livro para se tornar um best-seller. Primeiro fazemos uma entrevista com o autor para analisar se ele tem um potencial para vender muito ou pouco. Posteriormente é analisado o tamanho da família e da empresa onde trabalha. Se conhece bastante gente, se tem convívio social, cidade onde mora, se tem vida escolar. Todas essas características podem determinar se a venda será grande. Nada disso foi feito com relação à Bíblia. Então ela não se classifica como clássico, nem como best-seller. Se ela não é clássico, se ela não é best-seller,
Agora é a vez da gente perguntar para o ateu como ela vendeu 6 bilhões de exemplares. Você que me ouve, que é ateu, que é agnóstico, que é cético, se prepare porque eu também vou te fazer muita pergunta. Eu quero abrir um parênteses aqui, que ontem eu estava conversando com os jovens e alguns falaram assim, porque tem uma pessoa que me pergunta isso, eu falo assim, por que nós crentes caímos na bobagem de achar que temos que dar todas as respostas? Porque chega o evolucionista e fala o seguinte, como é que vocês respondem à evidência da evolução? Primeiro diga-me o que você chama de evidência da evolução e eu vou responder. E a gente fica, como é que eu respondo? Não, primeiro fala o que é evidência. Imagine se eu chegar agora para o Tiago e falar assim, pro Fábio e falar assim, Fábio, como é que você me responde ao fato de você ter matado aquela moça lá embaixo? Aí ele fica, como é que eu vou responder o pastor? Não, primeiro eu tenho que mostrar com base em que eu estou falando que ele matou a moça. Perceberam a questão? Ainda bem que eu falei matou, né? Sua noiva está bem atrás, eu podia colocar uma situação pior. Primeiro prova o que você está falando. Prova primeiro. Essas abundantes provas que são ditas, nem sempre são tão claras assim. Mas vamos continuar. A Bíblia não é um clássico, não é um best-seller e vendeu 6 mil milhões de exemplares. Por que ela não caiu no esquecimento, sendo um livro com tantas coisas ridículas? Aliás, não precisa ir longe, Voltaire, em 1776, ele disse o seguinte, em 100 anos, a Bíblia será um livro caído em desuso, bom para ser relegado às às prateleiras empoeiradas do livreiro. Essa frase de Voltaire, alguns erroneamente a atribuíram no passado como se ele tivesse dito isto e a casa dele virou um depósito de Bíblias, mas eu fui pesquisar a história, não é bem assim. Voltaire, na verdade, falou isso em Lausanne, na Suíça, nesse hotel Gibbon, na Suíça. Esse hotel tinha esse nome em homenagem a Edward Gibbon, que é o autor da Erguimento e Queda do Império Romano, que era ateu. E numa das conversas com Edward Gibbon, nesse hotel, Voltaire falou que em 100 anos a Bíblia estaria extirpada. E por ironia do destino, mais ou menos uns 50 anos depois que ele falou isso, um porão do Hotel Gibbon na Suíça se tornou depósito da Sociedade Bíblica Suíça. E Voltaire já morreu e a Bíblia está aí até hoje. E Voltaire era um gênio. Então a Bíblia tinha tudo para ser destruído, completamente modificado, mas nunca preservado. Ninguém trabalhou nela. Alguém pode falar assim, mas é fácil responder isso. A Bíblia foi preservada porque a igreja preservou. Opa, não é bem assim não. Nenhum clássico da humanidade foi tão destruído repetidamente como a Bíblia. Por exemplo, em 303, Diocleciano mandou de uma vez queimar todas as Bíblias que havia no Império Romano. Se alguém fosse apanhado tendo uma cópia do Novo Testamento, seria destruído. Quase que a Bíblia desaparece. A recuperação só veio depois com Constantino. E a própria Igreja Católica, eu vou falar isso não acusando a Igreja Católica, deixe-me explicar, é porque existe uma argumentação dos ateus que fala o seguinte, é simples responder isso que esse professor está falando aí. A Bíblia foi preservada porque a instituição medieval maior era qual? A Igreja. Lógico que a Igreja segurou. Só que se você fala isso, você está equivocado. A Igreja também proibiu e destruiu a Bíblia na Idade Média. Em 1199, o Papa Inocêncio III proibiu a tradução da Bíblia para a língua vernacular francesa e decretou que seria um perigo se a Bíblia fosse lida por pessoas simples do povo. Quem fosse apanhado tendo uma Bíblia ou ensinando a Bíblia na França seria morto. E várias Bíblias foram queimadas em praça pública a mando do Papa. Depois da morte de Inocêncio III, o Sínodo de Toulouse também redigiu o 14º cânon contra os cátaros, e por tabela os albingenses e valdenses também, proibindo a Bíblia. Proibimos libros veteris e Novi Testamento laicis permito habere. Não permitimos que os leigos tenham exemplares do Antigo e do Novo Testamento. Então, não foi a igreja também que preservou a Bíblia. A igreja proibiu a Bíblia. Ela foi destruída pelo Império Romano e ela também foi destruída por ordem papal. Então, olha que interessante. Imagina se agora o Brasil proibisse a leitura dos Lusíadas de Camões. Fosse proibido. Ninguém poderia ter um exemplar dos Lusíadas. Qualquer descendente de português que estivesse no Brasil tendo um exemplar dos Lusíadas seria morto e os livros foram queimados. E para piorar,
O próprio governo português também proíbe que esse livro seja lido e divulgado. Os poucos exemplares ficam trancados na Biblioteca Nacional. Foi isso que aconteceu com a Bíblia. Ela foi proibida pelo Império Romano e a própria Igreja Católica também, na Idade Média, não queria que as pessoas a lessem. Tanto é que Wycliffe foi condenado por heresia por ter traduzido a Bíblia para o inglês. E depois que ele foi morto, o corpo dele foi exumado e queimado em praça pública, em Oxford. Agora o curioso. Aliás, eu vou continuar mais. Em 1713, Ferdinando II mandou queimar de uma vez 10.000 exemplares da Bíblia. E sabe o que é queimar 10.000 exemplares da Bíblia naquela época? Eu estou falando de uma época em que a Bíblia era copiada à mão. Quanto tempo você acha que demoraria para copiar à mão um livro dessa grossura? Imagina que 10.000 foram queimados. Quanto tempo eles demorariam para repor? Seja racional. Era para um livro desse ter sobrevivido? O que você acha? Os inimigos do cristianismo mandavam destruir. Os próprios cristãos proibiam. E é um livro que, na sua origem, é um livro cheio de defeitos. Então vamos raciocinar comigo passo a passo, eu já estou indo para o final. No começo, é um livro que deveria ser abortado porque ele tem muitos problemas literários. Mas por um estranho, permita-me usar a palavra milagre, por um estranho milagre, ou dê o nome que você quiser, por uma estranha ocorrência, esse livro, com tantos defeitos, foi produzido. Não era para ser, porque esses 40 autores não tiveram edição de pauta nem nada. Mas ele foi produzido e ele continua com os defeitos. Por incrível que pareça, ele não teve editor e ele continuou existindo. E ninguém trabalhou editorialmente para corrigir essas discrepâncias. Por incrível que pareça, ele causou ódio em muita gente. Um livro que não era para despertar oposição, causou ódio. E tentaram destruí-lo. E os próprios cristãos também mandaram proibi-lo. E por incrível que pareça, apesar de tudo isto, olha que ironia das ironias. Se eu pegar os grandes clássicos da humanidade, por exemplo, as Guerras Gaulesas de Júlio César. Sabem quantos exemplares das Guerras Gaulesas eu tenho? 10 cópias. Só 10 cópias. E a diferença entre o original e a cópia mais antiga é de 1000 anos. Ninguém proibiu, nunca na história, a leitura das Guerras Gaulesas. Mesmo as Guerras Gaulesas de Júlio César não sendo proibidas, hoje só me restam 10 cópias. Ninguém proibiu a leitura de Platão. Platão nunca foi proibido. Aristóteles até foi, mas Platão nunca. E eu só tenho hoje 7 exemplares da tetralogia de Platão. Se eu pegar Sófocles, eu tenho 100 exemplares. Aristóteles, a Ética Nicômaco, eu tenho apenas 5 cópias antigas. O campeão é a Ilíada de Homero, 643 cópias. E depois da Ilíada de Homero, aí vem a Bíblia. Só do Novo Testamento, apesar de tantas destruições, eu tenho 5.500 manuscritos catalogados do Novo Testamento. Se eu somar esses 5.500 manuscritos, as traduções antigas em copta, siríaco, latim, etc., sobe para mais de 24.000 cópias da Bíblia Sagrada. Agora você que é ateu, desculpe, agora é a vez do crente te fazer uma pergunta. Como você me dá uma explicação racional para um livro que tinha tudo para ser fracassado na sua origem, sobrevive, um livro que foi tanto destruído ao longo da história? E, aliás, eu faço outra pergunta. Por que esse livro causou tanta antipatia, se é um livro tão pobre? Por que ele incomoda tanto, se tem histórias tão bobas, como um casal de nudistas comendo um fruto proibido que uma cobra entregou? Eu nunca vi La Fontaine, que escreveu os irmãos Grimm, suscitarem tanto ódio das pessoas. Já viu alguém ficando com raiva por causa da história da lebre e da tartaruga? Você já viu alguém querendo matar você porque você tinha em sua casa um exemplar da lebre e a tartaruga de La Fontaine? Mas a Bíblia, com a história de um casal de nudistas, despertou ódio e todo mundo queria destruir. Por quê? Responde para esse crente aqui que ele não consegue entender. E apesar de tantas destruições, por alguma estranha razão, também quiseram preservar o livro. É o livro mais bem documentado hoje na papirologia. Por quê? E como se não bastasse, ela também foi proibida nos países comunistas, nos países muçulmanos, foi acirrado alvo de ataque dos críticos e racionalistas.
Lembram na Revolução Francesa? Foi queimado em praça pública, é motivo de deboche, porém, estranhamente, nenhum outro livro teve tantas profecias cumpridas. Não estou falando de prognóstico genérico, não. Eu digo por quê. Eu sei que tem algumas religiões, algumas igrejas, até do Brasil, que vêm para cá, e ficam fazendo muita profecia assim, que parece música romântica quando você está deprimido. Qualquer uma conta a sua história. Terminou o namoro, aí você está no autocarro, indo para o centro da cidade, e ouve lá assim, se amar é viver, eu vivo porque amo você. Ah, é minha história, tá lá. Não é isso? Roberto Leal, quando você está triste, deprimido, que acabou, qualquer música de Roberto Leal conta a sua história. Eu não estou falando desse tipo de profecia barata. Olha, o Espírito Santo me diz que alguém nesta manhã aqui está com um problema financeiro. Alguém nesta manhã está desempregado. Olha, como é que o pastor sabia? Ele foi... Quem está sentindo dor eu vou orar agora, quem está sentindo dor nas costas? É fácil ter alguém com dor nas costas. A Bíblia tem profecias muito acertadas. Não são coisas genéricas como Nostradamus, uma luz que brilha no céu do meio-dia e o sangue desce na rua, que se aplica a qualquer coisa que você quiser, a Segunda Guerra Mundial, a crise do euro, qualquer coisa. A Bíblia é muito certa. Nenhum livro teve tantas confirmações arqueológicas como a Bíblia, eu falei isso ontem. Nenhum livro teve tantas confirmações de cientistas, de pedagogos, filósofos. Nenhum outro inspirou tantos mártires. Aliás, qual intelectual em sã consciência daria sua vida por sua interpretação de Shakespeare? Qual? Mas pela Bíblia, muitos intelectuais deram a vida. Então é um livro que, por um lado, desperta ódio, extremo ódio, e ao mesmo tempo extrema devoção. E eu devolvo a minha pergunta. Como um livro com tantos defeitos editoriais desperta tanta devoção que as pessoas morrem por esse livro e tanto ódio que as pessoas querem destruir esse livro? Era um livro que não deveria significar nada. E se ela não tivesse sobrevivido? E se não tivesse a Bíblia? Um ateu iria dizer, muito simples, nós não teríamos a Inquisição. O nobre Richard Dawkins vive falando isso aí, né? Imagine um mundo sem terrorismo, sem Inquisição. Meu amigo, estude melhor história medieval e você vai ver que você está equivocado. A Idade Média não existiu em função da Bíblia. Você tem que se lembrar que na Idade Média foi a época em que a Bíblia foi mais proibida. E se a Idade Média acabou, você sabe por quê? Sabe por que os cientistas iniciaram a ciência moderna? Francis Bacon, Leonardo da Vinci e outros mais? Porque eles, de maneira clandestina, começaram a ler a Bíblia e ver que havia uma outra explicação para o mundo real, diferente daquela proposta pelos dogmas da igreja. A Bíblia não tem nada a ver com a Idade Média. A religião pode até ser. O sistema eclesiástico, sim, impôs a Idade Média, mas a Bíblia foi proibida. Então não culpe a Bíblia pela Idade Média. Agora, o comunismo já me mostrou na União Soviética e em outros países o que é uma sociedade sem Bíblia. E veja se eles estavam mais felizes. Quando teve a perestroika, todo mundo voltou para a Bíblia. A ciência seguiria outro rumo, porque eu falei, os principais pioneiros da ciência, de Francis Bacon, a Leonardo da Vinci e outros mais que eu podia citar para vocês aqui, Copérnico, baseavam-se na Bíblia. Aliás, Kepler dizia, apenas refletimos os pensamentos de Deus depois dele. Lincoln não teria libertado os escravos na América, porque ele dizia que ele jamais saberia o que é certo ou errado sem a Bíblia. A história da literatura seria outra. Dante Alighieri, Dostoiévski, C.S. Lewis, Ariano Suassuna teriam que buscar a sua fonte de inspiração no outro livro. Não haveria reforma protestante. As freiras de Madre Teresa de Calcutá também não existiriam. Será que a Índia seria um lugar melhor sem a presença de Madre Teresa de Calcutá? Tenho cá minhas dúvidas. Seria um mundo melhor? Duvido. Agora eu reconheço que esta resposta é racionalmente especulativa. Mas a transformação de vidas causadas pela leitura da Bíblia, esta não é especulativa. Acho que falhou aqui. Ok. Vou dar uns 3 ou 4 exemplos para terminar para vocês. George Lyttelton, barão racionalista, escritor profílico, político, inglês. Ele queria provar que a conversão de Paulo era uma novela. Ele leu a Bíblia e acabou se convertendo e escrevendo 2 tratados. Observações da ressurreição de São Paulo e observações da ressurreição de Cristo. Lew Wallace era outro ateu. E falou, quero criar novelas para combater o cristianismo. Um amigo falou, olha, então a melhor maneira que você tem é começar estudando a Bíblia. Ele falou, eu vou estudar a Bíblia para provar que esse livro não presta. E quando ele escreveu, ele leu, escreveu realmente um livro, Ben-Hur. E se converteu. Outro exemplo que eu poderia dar
para vocês. Se alguém no computador ajudar lá, porque ele está... Orar? Ele fez a você para orar. William Ramsay, o maior especialista em inglês da época em história romana, ele resolveu tirar um sabático para provar que as histórias do livro de Atos não funcionavam. E depois que ele rodou, ele chegou à conclusão que Lucas é o mais preciso de todos. Só vou citar mais uns dois aqui. C.S. Lewis, esse Lee Strobel, muito interessante. Ele era jornalista do Chicago Tribune, ateu, e um dia ele chega em casa e a mulher dele fala assim: eu e nossas filhas nos convertemos e vamos tornar evangélicas. Ele preferia que a esposa tivesse dito que tinha um amante. Ele falou: vou te provar que religião não tem nada a ver. Ele rodou pelos Estados Unidos como jornalista, entrevistando teólogos e arqueólogos e filósofos, mas ele só pegou o pessoal conservador. E com aquelas perguntas que você faz. Se Deus é amor, por que ele mandou matar os amalequitas, criança de peito? Por que o mal existe? E depois que ele fez toda aquela entrevista, ele voltou para a mulher e falou assim: eu vou junto com você. Amém. E ele se tornou um dos maiores apologetas da América hoje. Os livros dele, A Case for Christ, A Case for a Creator, muito recomendados, porque alguém recomendou que ele pegasse as entrevistas e transformasse em livro. Vale a pena ler. E o último que eu queria citar, Anthony Flew. Quando eu fiz a faculdade de teologia, eu estudei Anthony Flew. Anthony Flew ele debateu com C.S. Lewis na juventude. Anthony Flew estava para o ateísmo como... deixa eu dar um exemplo aqui. Ótimo, como Albert Einstein está para a física. Quem estudou filosofia sabe, era um autor, a gente tinha teses sobre Anthony Flew, um dos maiores filósofos vivos no século XX, e ateu. E Anthony Flew, no final da sua vida, aceitou a existência de Deus e a da ressurreição de Jesus. A mudança de Anthony Flew foi uma coisa tão bombástica que Dawkins e ateus desmentiram. Isso é mito dos religiosos. Anthony Flew jamais se tornaria um crente. Desmentiram em público na BBC. Isso é mentira, isso é fato. E ele confirmou e escreveu um livro. E Deus existe, um ateu garante. Agora, quer um exercício? Eu vou mexer com os portugueses agora. Leve José Saramago, que é um grande escritor. Reconheço, grande escritor. Leve um ensaio sobre a cegueira que eu li e leia num cárcere para presos. Dê José Saramago para os presos lerem. Quantos deixarão o mundo das drogas? Vejam bem, eu sei que a Paideia fez uma grande coisa, eu sei que a educação enobrece, eu sei que a cultura enobrece, eu sei disto, eu não estou negando isso. Eu estou negando isso. Mas de um grupo de 100 presos, quantos mudarão de vida lendo José Saramago? Talvez 1, 2. Agora, quantos mudarão de vida lendo a Bíblia? Leve Shakespeare para um lugar que tem pessoas desiludidas, para um antro de prostituição. Quantas mulheres largarão a prostituição lendo Shakespeare? Agora leve a Bíblia. E quantos mudarão lendo a Bíblia? Aí eu termino a minha palestra dizendo o seguinte: este livro tem uma verdade que liberta. E se no início eu assustei aos religiosos mais conservadores, admitindo que ele é um livro pobre, em termos literários, agora eu acho que eu vou fazer as pazes com vocês. Eu agradeço a Deus por a Bíblia ter tantos problemas editoriais como os que eu mencionei. Sabem por quê? Lembra a história do menino e do grandão da batalha? Quando eu vejo a enciclopédia britânica, que agora parou de ser impressa, né? Agora vai ser só online, a enciclopédia britânica realmente ela fez sucesso. Mas por quê? Foi gratuito? Ela foi preparada para o sucesso. Quando um filme em Hollywood ganha um prêmio, ele foi preparado, gastaram milhões de dólares na produção, pegaram o melhor roteirista, os melhores atores, o melhor câmera, a melhor fotografia, por isso ele ganhou o Oscar. É óbvio, se a Bíblia tivesse 6 mil milhões de exemplares vendidos, se a Bíblia tivesse essa gana de provocar ódio ou paixão desesperado nas pessoas, e fosse preparada para isso, eu poderia dizer que é um livro meramente humano. Aí sim, ela seria um livro humano. Por quê? Eu escolhi os melhores psicólogos, os melhores políticos, os melhores filósofos para produzirem.
na redação gramatical mais impecável, de modo que vocês da área de letras iam se apaixonar ao ler esse livro, de modo que os filósofos iam se apaixonar ao ler esse livro, de modo que os historiadores iam se apaixonar ao ler esse livro, de modo que os enciclopedistas iam se apaixonar, porque foi um livro preparado pelos melhores para ser o melhor. Aí seria um livro meramente humano. Mas quando é um livro com tantos defeitos, que oferece esse resultado de conversão, de sobrevivência e de mudança de vidas, eu digo que apesar de escrito por seres humanos, racionalmente sou obrigado a admitir que ele não é fruto da ação humana. É lógico, isso aqui não é conversa de crente, é só usar um pouquinho a sinapse e você vai ver que eu tenho razão. É lógico, se ele fosse humano, ele teria fracassado, mas é por não ser humano que apesar de ser tão frágil, ele bate no grandão. E agora, de público, eu agradeço a Deus pelos defeitos que a Bíblia tem, porque Ele me mostra que Deus realmente prega a loucura da pregação para colocar em vexame a erudição dos céticos. Ele transforma vidas. E uma última coisa para você pensar, você que está no auditório, você que está assistindo em casa, você que está me vendo aqui. Uma vez um casal foi estudar a Bíblia por conta própria. O casamento deles não estava muito bem. Depois da primeira semana de leitura, o marido virou para a mulher e falou o seguinte: olha, mulher, se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Na segunda semana, ele disse: se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na terceira semana ele concluiu: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu garanto, esse livro está certo. E Deus pode mudar a sua vida. Eu tenho certeza, porque Ele mudou a minha. E isto eu não li nos livros da universidade. Sou testemunho ocular do que Deus, através desse livro, pode operar. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por sua atenção e a sua presença conosco.